Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus. Nesse exato momento, amados, quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Você que me acompanha nas redes sociais, no canal do YouTube, no Facebook, Deus te abençoe no nome de Jesus. Uma rápida palavra de Deus, para o teu coração. Amados irmãos, quando eu olho na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eu fico observando, irmão, uma Bíblia tremenda. E quando a Bíblia fala sobre a questão do dízimo, a 10ª parte daquilo que ganhamos, o suor do trabalho, do suor do rosto, e o que ganhamos, nós damos para o Senhor, porque pertence a Deus, tudo que temos pertence a Deus. Eu fico observando, irmão, quando damos o dízimo, estamos com isto dizendo que Deus é dono inalienável, muito forte, de tudo, de tudo, e que o homem é seu mordomo, somos mordomo de Deus, O salmista Davi disse que ao Senhor pertence, irmãos, a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então é isso, irmão, tudo pertence a Deus, tudo que nós temos. A Bíblia diz que até os filhos, são herança do Senhor. Então é algo tremendo, Se você olhar em Salmo 24, versículo 1, que fala nessa expressão, salmista Davi, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo, e os que nele habitam. Somos mordomo de Deus, a gente cuida das coisas de Deus, porque tudo pertence a Ele. Deus nos abençoa, Deus nos dá prosperidade, riqueza, mas tudo pertence ao Senhor, por isso que nós devolvemos o que pertence a Ele. Amados irmãos, eu fico observando a prática de dizimar. Ela é bem mais antiga que a própria lei, porque se você olhar na Bíblia, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque. Isso aconteceu mais ou menos 500 anos antes da outorga da lei no Sinai, ou seja, antes da outorga da lei, quando o Senhor Deus entregou os mandamentos para Moisés, no Monte Sinai. Então vemos, meus irmãos, que o dízimo já existe antes da lei, porque o dízimo nasceu no coração de Deus, e foi introduzido no coração do homem que vive em obediência ao Senhor. E eu vejo, amados irmãos, não muito tempo depois, lemos a respeito do patriarca Jacó, neto de Abraão, que fugindo da presença do seu irmão Esaú, aquele conflito familiar que teve, ele fez um voto ao Senhor, ou seja, Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo que se ele, Deus, o fizesse prosperar na sua viagem, ao retornar à casa de seus pais, ele daria ao Senhor Deus o dízimo de tudo,
pelo qual ele viesse receber as bênçãos de Deus. Ele daria o dízimo de tudo para o Senhor. Então Jacó fez um voto a Deus, né? Ele se expressou pedindo proteção a Deus, pedindo a graça de Deus, e que ele retornasse em paz, né, para a casa de seus pais. Ele daria o dízimo de tudo, né, que ele realmente tinha. Ele recebesse de Deus as bênçãos, né? Ele daria de tudo para Deus. Ele fez um voto, um compromisso com o Senhor. Então, a gente vê, meus irmãos, essas duas narrativas bíblicas que prova de fato, na luz do Antigo Testamento, que o dízimo ele existiu antes da lei, né? Pelo qual a lei foi introduzida no Monte Sinai. Então é muito forte, irmão. Eu fico observando que na atual dispensação Deus requer o dízimo, né? E muito mais que isto, por vários motivos. Primeiro, porque nós somos participantes de uma superior aliança. Segundo ponto, porque maiores privilégios, meus irmãos, maiores privilégios sempre acarretam maiores responsabilidades. Então é muito forte isso aqui. Então, nessa atual dispensação, na graça que nós vivemos, a gente vê que não quer dizer, né, que o crente, né, significa que o crente da atual dispensação, né, seja forçado a dizimar. Pelo contrário, ele é levado a fazer isso, né, com o sentimento, né, pelo fato de estar constrangido pela lei do amor e da gratidão, por estar recebendo maiores bênçãos de Deus. É muito forte, irmão. Então, um ato de gratidão a Deus, quando nós dizimamos, ofertamos na casa do Senhor. Depois leia em Salmos 103, versículo 1 e 2. Então, amados irmãos, eu fico observando a importância do dízimo e das ofertas na casa de Deus e para o sustento do obreiro. No Novo Testamento, irmão, na Nova Aliança, a gente vê, né, em Mateus capítulo 23, versículo 23, que Jesus não é contra o dízimo. Pelo contrário, Jesus ele fala para os fariseus, né, que eles devem praticar o dízimo, que eles devem devolver o dízimo, que logo pertence a Deus, né? Quando Jesus fala para os fariseus hipócritas, né, que Jesus se expressa, né, dizendo: vocês dão o dízimo, mas têm negligenciado os preceitos da lei, que são mais importantes. Que aí Jesus fala, né, a questão da justiça, da misericórdia, da fidelidade, né? Aí Jesus, quando ele fala para os fariseus, Jesus diz o seguinte: vocês devem praticar, né, estas coisas, ou seja, vocês devem devolver o dízimo, né, devem praticar o dízimo, porém, vocês não podem se omitir, vocês não podem omitir aquelas que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Então Jesus, ele de fato fala acerca do dízimo. Se você olhar em outras passagens na Bíblia Sagrada, irmão, tem textos na Bíblia, né, no Novo Testamento, sobre a prática do dízimo, né, no Novo Testamento. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 12, quando aquele fariseu se levanta, né, de forma arrogante, querendo se exaltar, ele diz o que, irmão? Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Então ele dá o dízimo, é bíblico, né?
E aí a gente vê aquele outro personagem que ele se humilha dizendo, né, a Deus, né, que ele é um pecador e não é digno da misericórdia do Senhor. Então está lá de Lucas capítulo 18 e versículo de número 12. Depois de uma meditada em nome de Jesus. Então eu vejo também o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e versículo 14. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós os que prestam serviço no templo sagrado, né? No templo, né? E os que prestam serviço se alimentam, né, do templo, e quem serve no altar, do altar terá seu sustento. E o apóstolo Paulo diz: assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, olha só, que vivam do evangelho. O apóstolo Paulo faz aqui um paralelo, meus irmãos, bem interessante, entre o sistema levítico com os obreiros da atual dispensação, nos dias que nós estamos vivendo. Paulo, ele fala, meus irmãos, que de fato, né, a igreja hoje, que é o altar de Deus, o templo, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, né? Ou seja, na antiga aliança, os que ministravam lá no templo viviam do que tinha, das coisas que tinham no templo. Há um paralelo aqui entre o sistema levítico e os obreiros, né, atuais, a igreja atual. Já pensou um templo, uma igreja, né, sem o dízimo? Com certeza não tinha como ter pastores, obreiros, porque os pastores e os obreiros, eles são sustentados pelo mantimento, pelo sustento da igreja. Louvado seja Deus. Então a importância, né, quando o apóstolo Paulo fala sobre a questão, né, do obreiro, né, dos pastores, que é estabelecido na Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o pastor, né, por excelência, pastor único por excelência, mas ele estabeleceu pastores. Está escrito na Bíblia Sagrada, lá em Efésios, que ele estabeleceu pastores, estabeleceu, né, profetas, que ele estabeleceu, né, esses obreiros que hoje ministram no templo, na casa de Deus, e que devem ter o sustento, né, dos dízimos e das ofertas. E também a gente vê a finalidade do dízimo. Se você meditar lá em Malaquias capítulo 3, 10, quando o Senhor Deus diz: trazer os dízimos para a casa do tesouro, né? Para a casa de Deus, para que haja sustento, né? E Deus diz: fazei prova de mim, e eis que derramarei bênçãos copiosas. Então é bíblico, irmão, é Bíblia. Não tem pra onde fugir, entendeu? Está na palavra de Deus. Então essa rápida reflexão, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, amém.